Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez para o nosso culto de oração Encontro com Deus, onde nós já temos o nosso encontro marcado todas as quintas-feiras. Nesse culto nós temos um momento de estudo da palavra e também de oração. A todos os irmãos que acompanham pela internet, nós também temos o nosso culto aos domingos, que geralmente é feito pelo nosso pastor, o pastor Ricardo. Convido a todos também a estarem assistindo e participando. Hoje eu quero, antes de fazermos a nossa oração e o nosso momento de estudo da palavra, lembrar aos irmãos do desafio proposto pela nossa Associação Batista Shalom de levantarmos 1.100 refeições àqueles que mais necessitam. Vamos deixar na descrição do vídeo um pouco mais sobre esse projeto, então todos aqueles que têm interesse de saber mais e também participar, busque na descrição desse vídeo que você vai encontrar mais informações. O nome do projeto se chama O Pão Nosso de Cada Dia. Então todos aqueles que desejarem saber mais sobre esse projeto e participar, busque na descrição desse vídeo. Nesse momento então quero orar com os irmãos para podermos então ir para o nosso estudo da palavra. Lembro a todos que são da nossa igreja de participarem da corrente de oração que acontece todos os dias. O pastor sempre manda os motivos e para todos aqueles que têm participado, eu quero dizer o meu muito obrigado, pois sabemos que a igreja nesse momento e os irmãos também que estão em casa precisam de orações e nós temos muito para aqui colocar diante de Deus. Por isso convido a todos a baixarem suas cabeças e nos colocarem nesse momento em oração. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer
por tudo que o Senhor já tem feito na nossa igreja, tem feito na comunidade. Agradecer porque o Senhor tem usado as pessoas da nossa igreja para chegar e demonstrar o teu amor. Agradecemos pelas doações feitas, pelos projetos levantados, pelo teu nome que é proclamado. Agradecemos, Pai, por aquelas pessoas que estão se recuperando desse vírus. Agradecemos por todas que se recuperaram. Colocamos diante do Senhor todos aqueles que se encontram num momento de enfermidade, todos aqueles que continuam a trabalhar na linha de frente, combatendo esse vírus. Também, Pai, queremos orar pela família de todos aqueles que perderam algum ente querido no meio dessa guerra que nós enfrentamos contra o coronavírus. Querido Deus, queremos acima de tudo glorificar ao Teu nome, que a Tua palavra fale ao nosso coração. O tema de hoje é um tema que nós corremos um grande risco de deixarmos acontecer nas nossas vidas, então que o Senhor sempre esquadrinhe o nosso coração, mude aquilo que precisa ser mudado, tanto do meu coração quanto de todos os nossos irmãos que realmente querem e desejam colocar o coração diante do Senhor, que o Senhor tenha a liberdade de fazer isso conosco, Pai, para que isso venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é ídolos do coração. Então eu já convido vocês a abrirem as vossas Bíblias lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Ezequiel 14, versículo 3. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? É um texto forte que se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. E esses homens que foram ter com o profeta Ezequiel eram os anciões de Israel que foram ter com esse profeta, conversar com esse profeta, questionar esse profeta, ouvir o que esse profeta tinha para falar. E Deus fala para Ezequiel que estes homens tinham erguido nos seus corações ídolos. E isso é um perigo que nós sofremos. Então, vamos lá. O título, o tema da mensagem é ídolos do coração. Mas o que é ídolo? O que é um ídolo? No sentido religioso da palavra, um ídolo é uma imagem ou uma figura no qual nós atribuímos uma divindade. Isso pode ser uma imagem, pode ser uma foto, algo que nós atribuímos à divindade. Então, no sentido religioso, é geralmente ligado à questão de alguma escultura ou algo assim a quem se presta culto. Se ora, se pede, se trata realmente como divino, como algo realmente como se fosse o próprio Senhor. Então, no sentido religioso, ídolo é isso. Também tem aquela questão que não somente de imagens, pode ser um totem, pode ser algo assim no sentido físico que nós atribuímos ou que as pessoas atribuem como sendo uma divindade. No sentido figurado, ídolo pode também ser uma pessoa ou até mesmo ideias, filosofias a qual nós atribuímos um conceito de ser perfeito. Nós atribuímos aquela pessoa como um ídolo nosso, aquilo que nós desejamos ser, aquilo que nós nós olhamos como sendo algo perfeito, que não erra, que não vacila, algo que realmente supre as nossas necessidades. Isso pode acontecer de várias maneiras. Então, mas a palavra ídolo do coração, diferente da palavra ídolo no sentido religioso, ela é um pouquinho mais, assim, discreta. Por quê? Porque um ídolo no sentido religioso, geralmente as pessoas expõem e colocam em lugares visíveis, em altares, não é? Mas quando fala de ídolos do coração, são ídolos levantados em um lugar que só nós temos acesso, não é? E que muitas vezes nós deixamos em secreto, que as pessoas não conseguem ver, mas nós estamos com esse ídolo lá no nosso coração, ele está no centro do nosso coração, ele é o centro da nossa vida, nós não transparecemos muitas vezes isso, mas ele se encontra lá. Mas Deus enxerga esses ídolos com total clareza, porque esses ídolos estão tomando um lugar que não é deles, que não é de direito deles. Então,
este ídolo no coração está posto por nós mesmos que colocamos ele em um lugar que não pertence a ele. Mas como que nós podemos chegar na conclusão que se nós temos ou não temos um ídolo no nosso coração? Existem muitas maneiras de identificar um ídolo no nosso coração e também existem muitos ídolos diferentes que podem estar ocupando o lugar central do nosso coração. Mas, de maneira geral, quando nós percebemos que tanto a nossa alegria, quanto a nossa tristeza, quanto a sensação de segurança, a sensação de que algo ou alguém é perfeito, isso já identifica que algo está errado. Por exemplo, quando tem pessoas que visivelmente se alegram muito, e eu já conheci histórias assim, de pessoas que quando a Bolsa de Valores sobe muito por investirem todo o seu patrimônio na Bolsa de Valores e atribuírem a ela a sua riqueza, não é, a sua segurança, quando ela sobe ficam totalmente alegres e felizes, porém quando ela está em baixa, o seu semblante muda e a pessoa já é irreconhecível. Então, tanto a sua felicidade quanto a sua tristeza é definida por esse fator, se a bolsa sobe ou se a bolsa cai. Está mais atribuída à questão financeira do dinheiro. Inclusive, o próprio Senhor Jesus disse que muitas pessoas servem a Mamon, ao dinheiro, né? Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro, porque servindo ao dinheiro as pessoas se fazem escravos do próprio dinheiro, então estão sujeitos à sua felicidade quanto à sua tristeza está fixo na questão financeira e não ao próprio Deus. Outra coisa que nós podemos olhar, às vezes até de uma maneira mais prática, não é? Os times de futebol, tem pessoas que realmente são doentes pelos seus times, tanto a tristeza quanto a felicidade provém somente desses momentos. Tem pessoas que realmente chegam a ficar enfermas e doentes quando seus times perdem, chegam a fazer atrocidades em nome dos seus times de futebol, e então isso é um ídolo no coração. Isso acaba, o futebol, o time de futebol, muitas vezes acaba por também, de uma forma sutil, se tornar um ídolo no coração de alguém. Pessoas que cultivam amores secretos, amantes, até mais nessa questão da conotação sexual, as pessoas podem ter um ídolo no seu coração, que elas alimentam muitas vezes o desejo por alguém, às vezes até no ato físico mesmo de terem amantes e as outras pessoas não sabem, mas ela tem feito isso e isso está escondido no seu coração. Até nós olhamos na Bíblia e vemos muitas vezes as pessoas entregando os seus filhos aos falsos deuses como oferta e sacrifício. Nós achamos isso um absurdo, mas infelizmente muitas pessoas colocam a sua família no altar da iniquidade, no altar dos desejos sexuais e oferecem ali tudo o que eles têm, porque trocam a sua família, trocam os seus filhos, trocam a segurança, tudo aquilo que elas construíram durante anos, colocam tudo aquilo no altar da imoralidade sexual e trocam tudo isso por uma noite de prazer, a intenção de que esse ídolo do coração, a impureza sexual, venha a satisfazer os seus desejos e lhe trazer felicidade. Claro que eu não estou comparando uma coisa com a outra no sentido de ser tão ruim quanto, mas acontece que muitas pessoas também, como nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos como um absurdo, às vezes as pessoas oferecendo a sua família nos altares dos falsos deuses, pessoas ainda hoje, de uma certa forma, oferecem e acabam trocando a sua família por essas imoralidades sexuais. Então, até isso acaba se tornando um ídolo no coração. Quando corto relações com familiares que eu tanto queria bem, com amigos de longa datas, quando eu troco isso por uma opinião política ou por um político, então aquela pessoa que antes era o meu familiar querido, meu amigo querido de longa data, tivemos momentos felizes, passamos por tristeza juntos, uma amizade consolidada, de um momento para outro eu troco isso por uma opinião política, para defender um político, para defender um partido, e defendo uma bandeira com unhas e dentes, inclusive a ponto de desfazer amizades e inclusive a própria família. Quando isso se torna o meu motivo de viver, isso demonstra que inclusive dentro da política nós encontramos ídolos. As pessoas colocam
dentro da política muitos ídolos, tendo até a questão de que essa pessoa não erra, às vezes o político não erra, o político é perfeito. E isso é um grande equívoco. E eu não falo aqui no sentido de direita, de esquerda e de centro. Eu falo no sentido que todos estão sujeitos a pecarem nesse sentido. Não é só atribuído de um lado, mas sim de todos os lados. Sendo pessoa, tendo opinião distinta, quando eu julgo somente o meu ponto de vista como sendo o certo e o do outro como sendo totalmente errado, como não tendo nada de bom, quando somente eu sendo o dono de toda a verdade, o meu ponto de vista, o meu político sendo o perfeito, pode ser que aí já tenha algum sintoma de idolatria, de sentido de erguer um ídolo no sentido político. O trabalho pode acabar se tornando um ídolo no nosso coração quando nós dedicamos tempo demais ao trabalho, não cuidamos da nossa família, não temos mais tempo a passar com Deus, somente nos dedicamos ao trabalho. Isso acaba por se tornar um ídolo no nosso coração. Então, o ministério muitas vezes pode se tornar um ídolo no coração de pastores, obreiros e missionários, porque colocam só a questão da igreja na frente, às vezes da própria família, e muitas das vezes também na frente do próprio Senhor, que é o principal de tudo isso. A família também pode se tornar um ídolo no coração. Quantos pais vocês conhecem que idolatram os seus filhos? E veja lá, tratam eles como sendo perfeitos, como não tendo falhas, inclusive professores são culpados por tentarem corrigir os seus filhos que já são perfeitos. São sempre os filhos que os pais conotam como sendo os mais inteligentes do que todos os outros, os mais lindos do que todos os outros. O filho é a perfeição em pessoa, ele não tem erro nenhum, acaba por tornar um reizinho dentro das próprias casas. As pessoas também muitas vezes correm o risco de idolatrarem os próprios filhos. As boas intenções podem se tornar ídolos no nosso coração quando nós fazemos isso não pela felicidade do próximo, não pelo bem-estar do próximo, mas somente para que eu me sinta bem fazendo isso, para que eu venha a ser reconhecido fazendo isso. Isso se torna um ídolo no nosso coração. São coisas que todos estão sujeitos a passarem. E inclusive a própria palavra diz para nós guardarmos o nosso coração. Nós vemos ali que Deus falou ao profeta Ezequiel que aqueles homens tinham levantado ídolos no seu coração e, portanto, quem eram esses homens para questionar, buscar a resposta de Deus. Nós sabemos que todos estão sujeitos a passar e a colocar um ídolo no seu coração. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema de eu erguer um ídolo no meu coração? Qual que é o problema? Se isso me traz prazer, se isso me traz felicidade, às vezes até num sentido que eu posso pensar que não é tão maléfico, como eu falei a questão do filho, às vezes isso eu posso ver que não há mal nenhum, que mal há em uma mãe ou em um pai amar o seu filho, mal nenhum. Desde que isso não venha a se tornar um ídolo, porque quando eu trato alguém ou alguma coisa como um ídolo, como sendo perfeito, como colocando as minhas esperanças nisso, eu quebro o primeiro e o maior mandamento de Deus, que se encontra lá em Êxodo 23, ou também em Marcos 12, 29 ao 30, quando Jesus diz que o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu não coloco Deus como sendo o centro do meu coração, aquele no qual eu busco o meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação, Ele é o foco de perfeição em quem eu me espelho, é Ele que eu busco agradar, é Ele que se deve comandar a minha vida. Se eu coloco qualquer outra coisa que não seja Deus, eu estou praticando idolatria, eu estou levantando um ídolo no meu coração e estou quebrando nada mais que o primeiro e maior mandamento da lei de Deus. Então, quando nós atribuímos a nossa segurança, o nosso prazer, a nossa fidelidade, a inerrância, a soberania, a esperança em qualquer coisa ou alguém que não seja Deus, nós estamos praticando idolatria. Nós estamos levantando um ídolo no nosso coração. E muitas vezes nós podemos cultivar isso em secreto. E aí que está o grande perigo. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos prejudicando algo que deveria ser o essencial na nossa vida.
Muitas vezes esse ídolo que está no nosso coração pode não atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas que estão à nossa volta, mas atrapalha aquilo que deveria ser importante, o mais importante na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que é o relacionamento com o nosso Deus. Então, um ídolo no nosso coração afeta aquilo que deveria ser o mais importante na minha vida, que é ter um relacionamento próximo do meu Deus. Eu tenho lido e meditado no livro de 1 Reis, 2 Reis, no livro de Crônicas e percebo como em Israel teve reis que levantaram altares para os seus ídolos que não eram o próprio Senhor de Israel. E como isso afetou e desviou todo o povo, inclusive o próprio rei, do caminho que era de Deus. Como Deus rejeitava isso, como Deus abominava isso. Mas por outro lado, a Bíblia também nos mostra reis que derrubaram esses altares que eram construídos a esses falsos deuses e como Deus se agradou disso. Quando eu vejo o primeiro e o maior mandamento, vejo a questão de que eu posso acabar levantando ídolos no meu coração, até de maneira sutil, eu percebo que eu preciso guardar o meu coração. E como uma maneira de cumprir o primeiro e maior mandamento, eu preciso derrubar todos os ídolos que eu mesmo levanto no meu coração que não deveriam estar ali, que não deveriam ocupar o lugar de Deus. Esse desafio, ele fica para a minha vida. Esse desafio, ele fica para a sua vida. Esse desafio de derrubar tudo aquilo que não deveria ocupar o lugar de Deus fica para a nossa vida, para a vida da nossa igreja. E eu desejo que nós realmente venhamos a estar fazendo isso todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe a todos.